Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Me chamo Samuel e o vídeo de hoje a gente vai falar da importância e dos benefícios que traz ao você implantar o IPv6 lá no seu provedor, né? E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Aqui vamos falar um pouco sobre a necessidade do IPv6, né? Durante muitos anos o protocolo V4 foi amplamente utilizado, né? Na verdade hoje toda a internet está 100% V4, ou seja, tudo que você possa imaginar que comunique se comunica em V4, tá? Em dispositivos conectados à mesma rede, né? Mas como o número de aparelhos, né, se cresceu e as redes também se cresceram, né, principalmente aí por causa da internet das coisas, né, se surgiu a necessidade de ter uma versão superior aí ao IPv4, né? Então se criou-se o IPv6, né? Após isso, os provedores de internet, né, e de conteúdo passaram a implementar o IPv6. Então, um pouco para desmistificar isso quanto ao uso do IPv6, né? As operadoras de conteúdos, Netflix, Google, YouTube, Facebook, todas essas empresas já têm o protocolo V6 implantado na sua empresa, tá? Então, automaticamente, né, se você tiver o IPv6 implantado na sua rede, você vai se comunicar com seus operadores de conteúdos usando o protocolo V6, que você vai conhecer os benefícios aqui nos próximos slides, tá? O IPv6, né, está sendo adotado amplamente aí pelos operadores em todo o planeta. Uma vez que o processo for concluído, os usuários de internet deverão viver numa rotina mais conectada, mais convergente, ou seja, vai atender a sua necessidade. É um protocolo que veio para vai substituir o V4 e a internet vai funcionar toda em cima dele, tá? Então, por você estar nesse vídeo sabendo mais do V6, vamos dar continuidade, né? Mas você pode perguntar, o que é o IPv6, né? Aí você fala, poxa, mas o IPv6 e o IPv4 já é um sucessor, né? Você está mais ou menos certo. O IPv6, né, é o termo que a gente define um protocolo IP, tá? Protocolo responsável por identificar os hosts aí nas redes, né? Ele está dentro da RFC do 791, né? E os computadores aí dos planetas utilizam o V4 para se comunicar 100%, né? E aí foi rapidamente adotado, foi necessidade, né? Se criou-se necessidade de ter um protocolo sucessor, porque se viu que o IPv4 ele já não ia suportar, né, toda essa demanda aí que foi adotada nos próximos anos, quantidade de máquinas, computadores, celulares, né? Então o IPv6 tem como objetivo principal, né, aí, contornar os problemas aí enfrentados no protocolo V4, né, quanto ao uso de infraestruturas, e a gente vai falar um pouco dos pontos deles aqui, ó. O aumento das redes, né, o esgotamento dos endereços disponíveis, né, isso a gente está falando de V4, tá? O aumento das redes também, né, a gente teve muito mais gente conectada, né, então se houve necessidade de ter um aumento na quantidade de IP, e também aí por já ter acabado aí na América Latina, né. A expansão na tabela de roteamento, hoje a gente tem 800 mil rotas, né, quanto IPv6 a gente tem bem menos, né, também por não ter sido adotado ainda 100% tem bem menos, mas não chega nem perto desse número, né. Um grande número de brechas de segurança, né, até o momento o IPv6 é mais seguro que o IPv4, né. Claro que tem muitas boas práticas, a gente vai falar mais pra frente aí nos próximos vídeos, né. E a questão da prioridade interna de alguma categoria de pacote, né. Então a dinâmica do IPv6 para o funcionamento de pacote, ela é muito mais eficiente, tá? A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, tá? Mas quando o IPv6 aí foi criado, né? Ele foi criado aí em 1990, né? Eu estava nascendo lá, o pessoal estava criando lá o IPv6. Quem criou foi esse órgão aqui, o IETF, né? Significa Internet de Engenheiro de Força, né? Ou Força de Trabalho de Engenharia da Internet. Em uma tradução livre, criou-se um grupo, né? Foi se
criou-se um grupo de pesquisadores lá a fim de criar um novo protocolo para atender esses novos requisitos aqui, ó. Ter uma alta escalabilidade, ou seja, eu consigo ter um aumento das redes, conseguir fazer com que as redes sejam aumentadas de forma escalável, né? Elevar o número de segurança, né? Dar um suporte melhor que o S aí, ter uma política de roteamento robusta e ter um mecanismo de configuração compatível com a gente administra administrando redes, né? A gente que administra redes, às vezes colocar esse IP lá é muito coisa, o IPv6 é muito mais dinâmico quanto a isso. A gente vai fazer uns exemplos práticos aqui, né? O IPv6 foi anunciado com o objetivo, né, de ter uma nova escala de endereços de IPv6, passando de 32 bits do V4 para 128 bits no V6, né? Ou seja, a gente tem muito mais quantidade de bits aí, basicamente 4 vezes mais, né? Isso permite que os números, as combinações possíveis de endereços de IP sejam muito superiores. Então aqui está um exemplo de um IPv6, né? Então repara que é muito diferente lá do que a gente está acostumado, de 192.168.0.1. Aqui a gente está falando de cadeia decimal, né? A gente trabalha com números aqui decimais. Esses números variam de 0 a 9. E aqui, ó, a gente já começa a usar letras, né? O decimal lá, né? O hexadecimal, né? No caso do IPv6, ele vai de 0 a 9 e depois vai de A, né? O 10 aqui representa o A. E vai lá no B, vai no B, no C, no D, no E, no F. Então fica aqui a diferença principal dele. Então ele tem essa composição aqui, né? São 8 casas aqui, né? São 8 campos, né? Podendo variar de 0 a 9 de A até F, beleza? Então não é tão intuitivo como o IPv4, mas é o futuro que está aí, né? Mas enfim, o benefício que traz para você ao implantar o IPv6, né? O IPv6 ele muda totalmente a possibilidade da internet. Ou seja, quando você tem IPv6 implantado, você, principalmente com esse cara aqui, ó, internet das coisas, né? Você vê aí cada vez mais geladeiras conectadas, câmeras conectadas, uma grande variedade de TVs conectadas. A gente está falando de portas, drones, tudo isso aí. Então o IPv6 veio para poder resolver isso, né? E por esse IP público, né? Ele acaba entregando uma transparência, entregando essa escalabilidade para ser suscetível, a gente continuar avançando, né? A primeira grande vantagem do IPv6 é óbvia, né? Que são o aumento considerável dos endereços de IP, né? Com mais de 340 trilhões de trilhões, né? Isso é um número muito grande, né? Então tem aqui, ó, a gente está falando de trilhões, 79 octalhões de vezes mais do que IPv4. A gente está falando que IPv4, que já tem lá os seus milhões lá, já tem 79 octalhões a mais do que ele, né? A facilidade da criação de programas, né? O IPv6 ele acaba com o nosso NAT, né? Você não precisa de NAT para poder, apesar de existir, MikroTik até faz, mas você não precisa do NAT, né? Você precisa ter essa transparência. Inclusive, o não uso do NAT faz com que você realmente desempenhe lá da sua caixa, né? Então você consegue ter uma RB menor fazendo as coisas, ou uma maior atendendo uma quantidade maior de clientes, né? Então isso tornará o início de configuração de infraestrutura muito mais simples, afinal a conectividade será uma conectividade fim a fim, ou seja, a própria máquina, né, o PC, já fala direto com a Google, eles já se comunicam direto. Como consequência, os programas de computadores utilizando recursos de rede poderão ser desenvolvidos com mais segurança e menos risco, né? O IPv6 ele pega também, gente, uma curiosidade, né? Ele pega parte do MAC do equipamento para a composição do IP. Então isso acaba eliminando algumas possibilidades de ataque, né? Porque o IPv4 tem aquela questão do rádio 0 ao 255, então você meio que já está tabelado.
O IPv6 ele já usa parte do seu MAC, do seu endereço físico, da sua placa de rede, né, para poder fazer a composição do IP. Então o MAC já por si só ele já é uma quantidade considerável, já é hexadecimal, e a gente acaba conseguindo aí variar muito aí, que isso dificulta, né? Não possível, até o momento não foi criado nada que consiga assim. Mas a gente se protege, porque a porta de 291, porta 22, 21, isso aí segue normal, mesmo padrão, tá? O seu funcionamento é otimizado a fim de chances de erro para ocorrer durante a transmissão de dados, como consequência de software de comunicação como videoconferências, VoIP, que são sensíveis mais à NAT, eles acabam fluindo por conta disso aí. Permite um número maior de aparelhos conectados, né? A gente já falou lá sobre a quantidade de IP, né? Esse é um dos maiores ganhos que o IPv6 trará, né? A possibilidade de conectar múltiplos aparelhos simultâneos para a estratégia das empresas, afinal torna uma nova tecnologia como a internet das coisas e o 5G aí, que se torna muito mais prático, né? Grande negócio pode ser adotado uma transformação para abordar junto à corporação, enfim. Essa questão de trazer muito mais IPs públicos endereça muito mais equipamento e traz a transparência aí cada vez mais. Proporciona mais segurança do que o IPv4, né? Os recursos IPv6 facilitam também o uso de segurança de VPN, né? Se vocês quiserem usar o IPv6 para criar VPNs entre as redes, isso é bem bacana, tá? Lembrando que o IPv6 não se comunica com o IPv4, tá bom? Apesar de ser sucessores, eles não se entendem, né? E a adoção de recursos de segurança e praticidade para a empresa que mantém rotinas de trabalho flexíveis, como home office, como algo mais crítico, né? A comunicação poderá ser muito mais confiável e suscetível a vazamento, né? O roteamento mais eficiente, né? Em uma relação de roteamento, o mesmo se torna muito mais eficiente para otimizar a hierarquia. Por exemplo, é possível agrupar prefixos de redes para um único prefixo, tornando-se assim um ponto-chave endereço. Ou seja, você vai fazer o que a gente chama de sumarização, né? Você vai fazer, entregar um /64 que já contém ali uma quantidade monstruosa de IPs. Isso faz com que você otimize a sua tabela de rota lá, que não tenha um IP de cada equipamento lá, e sim um grupo de IPs lá numa residência, né? Essa é a grande sacada aí também, né? Melhor processamento de pacote, né? O cabeçalho do IPv6 ele ficou muito mais simplificado, né? Isso significa que o processamento é muito mais simples. Resumidamente, o objetivo é eliminar a variação de checksum, pois essa é uma redundância que traz a tecnologia. Isso aqui a gente pode falar em outro slide, mas basicamente o pacote, a composição do pacote mesmo, ele é muito mais simples, tá? E carrega mais informações, tá? O fluxo de dados, né, de forma de distribuição de dados do IPv6 é um multicast, ou seja, permite que o pacote seja distribuído por múltiplos destinos em uma única vez, tá? E uma forma de economizar uma banda utilizando uma nova identificação de pacote de full label, né? Isso aqui também tem a ver com cabeçalho, né? É um campo adicional que vem ali no cabeçalho. Isso acaba com que você acaba adicionando o próximo pacote, ordenando ele de forma mais escalável, né? Que permite que fazem parte do mesmo fluxo, né? A configuração, aqui a gente fala simplificada pela questão de ser automatizado, né? Pela questão de você botar um barramento ali, ele se autoconfigurar, né? Não que seja difícil manipular, seja fácil manipular, seja simples manipular. Enfim, o processo de autoconfiguração deles faz com que o IPv6 de forma nativa, dispensando explicações mais técnicas, roteadores enviem, né? Então você coloca um prefixo lá que tem vários outros grupos de IP. Esse grupo ele vai ser distribuído lá para os seus roteadores, que consequentemente vão fazer o papel de distribuir para cada máquina lá. Então, nosso processo de conclusão aí, né, que o IPv6 ele vai se tornar realidade já das maioria das empresas de conteúdo, né? A tendência é que daqui a 10, 15 anos se tenha
muito mais, e se o IPv6 já esteja praticamente quase dominando tudo, né? Então a gente costuma dizer aqui que se você a longo prazo, né, se você que é provedor e a longo prazo entende que isso vai ser o futuro, você começa desde já ter contato com essa ferramenta. Você precisa ter contato, você precisa, não deixe que seu cliente chegue para você e fale, você tem IPv6? Muitas das vezes o provedor nem sabe o que é o IPv6 ou nunca ouviu falar nesse termo. Então, busque saber, busque ter contato com a ferramenta. Pessoal, isso não vai mudar lá aumentar o valor do link, não. Isso aí não vai fazer essa diferença. Pelo menos não deveria, né? Geralmente aqui você solicita para o operador, eles te dão um V4, te dão um V6 e não tem nenhuma taxa sobre isso, né? Então você pode simplesmente ligar ao operador do link e falar, olha, eu preciso do IPv6, você pode me passar? Se você tem alguma dúvida de qual bloco pedir, me chama aqui no chat, eu vou ter o prazer de te ajudar, de te dizer qual bloco você vai pedir, de que forma você vai fazer. E até mesmo se você não tem zero conhecimento, de implantar aqui para você, a gente tem uma equipe aqui todinha com certificações, já está preparada para te atender. E não deixe em que se programe para os próximos anos, né? Você viu ali que não é tão intuitivo igual o V4, tem algumas particularidades, né, de equipamentos, tem que ser testado, ou seja, se permita você se ter contato com esse tipo de tecnologia nesse momento. Isso vai fazer com que você cresça, com que você esteja preparado o mais num nível diferenciado da sua concorrência, né? Então, espera-se que a sua rede esteja preparado para o IPv6 antes da sua concorrência, né? E quem trabalha com gestão com esse tipo de infraestrutura, portanto, deve estar atento. Se seu negócio depende da web para trabalhar, é pouco provável que adaptações não serão necessárias. Por isso, empresas devem, se ainda não adotar o planejamento para avaliar o que deve ser modificado para o IPv6 ser compatível com a sua infra, né? Da atualização do software até a troca de aparelho. Tudo deve ser pensado com cuidado, assim que IPv6 e seus benefícios poderão ser incorporados rapidamente no seu dia a dia. Então, pessoal, se permita a absorver essa nova tecnologia. Se você estiver meio receoso, se você já teve uma experiência ruim, cara, me chama aqui, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar, a gente vai vou te passar umas boas práticas. Às vezes você não teve uma boa experiência, já teve, acho que nos 2 casos que eu não sei quem implantou para ele, mas ele não teve uma boa experiência com o IPv6. Eu conversei com ele, implantei, e hoje ele não quer saber de outra coisa. Então hoje, no cenário de hoje, está sendo diferencial ter o IPv6, tá bom? E é só isso, né? Hoje gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, a sua ajuda que você pode estar dando aí pra gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o like aí, agradeço demais e até a próxima.